Alô, queridos, graça e paz a todos. No livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao 23, fala sobre a árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quer dizer, aqui ele faz uma alusão com um lobo vestido em peles de ovelha para poder agarrar suas presas. E no caso, o que acontece em muitas igrejas, são pastores pregando, teólogos pregando heresias, pregando palavra que não tem de acordo com a sã doutrina. Vou continuar aqui. Vocês têm como reconhecer eles. Diz assim, vocês o reconhecerão por seus frutos. Aí, meus amados, aí então a gente pensa assim, aqui está dizendo que nós vamos reconhecer esses falsos profetas pelos frutos deles, se são bons ou ruins. Se os frutos deles foram bons, eles não são falsos profetas. Se forem ruins, eles são falsos profetas. Então aqui está falando de uma pessoa que está no nosso meio, que ele está ensinando a gente. Por fora ele parece uma ovelha, mas por dentro ele é um lobo. E como é que vocês podem saber que eles estão ensinando errado? Como é que vocês podem saber? Podem reconhecer os seus frutos. Vocês têm que estudar a Bíblia. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Lembre quando Deus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça? E como que a gente busca o reino de Deus e a sua justiça? Estudando essa doutrina. Muitas pessoas pensam que buscar o reino de Deus é só ir somente a igrejas, ser ministrado por pastores. Toda vez que vocês forem à igreja, vocês têm que anotar o que o pastor está falando. Vocês não têm que ser levados como o rei Manassés foi levado por um gancho no seu nariz. Vocês têm que colocar em prova tudo que se é falado, o que eu estou falando aqui agora, o que o pastor da tua igreja está falando, o que esses homens de fé, aí como a gente vê por aí, Igreja Universal, que é pelo Edir Macedo, Igreja da Graça, que é para aquele R.R. Soares, Igreja Presbiteriana, onde tem o seu presidente lá, teólogo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Antônio Júnior, Pozella. Vocês têm que tomar cuidado o que todas as pessoas estão falando. E para vocês saberem se eles estão... quais são os frutos deles, se são maus ou ruins, vocês têm que entender a Bíblia, vocês têm que estudar. Tem que se aprofundar nisso aqui, senão vocês vão ser levados por todos os enganos de doutrinas. Continuando. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Faz a pergunta. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Você não pode colher tangerina de uma laranjeira. Vocês não podem colher azeitona de um figo, de uma figueira. Então, vocês têm que colher laranja da laranjeira, manga da mangueira, maus frutos dos maus obras, dos maus frutos. Então, da árvore boa você colherá bons frutos, da árvore ruim vocês colherão frutos ruins. Aí continua assim, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E como é que a gente pode ver isso? Vamos lá o exemplo do... Deus começa a falar que odeia o divórcio, independente de quem crê na segunda aliança ou não. O que Deus fala? Ele odeia... Ninguém pode negar isso, só faltava essa. Deus odeia o divórcio. Se você está divorciado, isso demonstra uma obra. Mas o problema está na exceção que o ser humano abre. Ah, mas você não sabe, Wellington.
Por que eu estou divorciada hoje? Meu marido me espancava. Ele era um abusador. Ele era um assassino. Ladrão. Meu marido vive preso, está no presídio. Meus amados, só coloquei causas extremas aqui. Mas isso não exclui o ódio de Deus ao divórcio. O ser humano que se diz ser cristão, eles não estão querendo carregar sua cruz. Essa é a grande verdade. Eles não creem em Deus, que Deus pode mudar um ladrão. Deus pode tirar aquele seu marido, sua esposa que está na prisão do presídio. Deus pode fazer com que ele seja convertido a Cristo, colocar nele um espírito novo. E como é que você sabe como é que Deus coloca um espírito novo? Estudando a Bíblia. No livro de Jeremias ou Ezequiel, não lembro qual dos profetas, fala que colocarei um espírito novo em vocês. Então, para que vocês me busquem de todo o coração, porque é um povo de dura serviço, só Deus colocando um espírito novo. Então, esse povo que se chama pelo meu nome, se não se humilhar, não se arrepender dos seus pecados, não perdoarei. É um povo que se diz cristão, que fala que nós temos que perdoar o próximo, mas quando acontece alguma coisa com eles não perdoam. O cônjuge foi e meteu um baita de um chifre. Vamos ser radical direto aqui, ó. Quem está dizendo aqui, quem está colocando no vídeo aqui que recebeu um chifre, de ser traído, é fácil. Óbvio que não, meus amados. Mas se vocês não entenderem o porquê que leva um cônjuge a trair, o que leva uma pessoa a assassinar, o que leva uma pessoa a roubar, a se prostituir, porque a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne, e sim nas regiões celestiais. Olhem para vocês como vocês eram no passado e como vocês são hoje. Vocês hoje se consideram uma nova criatura? Se vocês se consideram uma nova criatura, vocês vão entender aqueles que estão na mesma criatura, que é na prática do pecado. Continuando. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aqui ele está fazendo também uma alusão a pessoa que é praticante do pecado, é lançada ao fogo eterno. Tá? Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E como é que vocês podem reconhecer os maus frutos, os frutos ruins, daqueles que, quando vocês conhecem a Bíblia, vocês estão vendo o pastor pregando que é a favor da segunda aliança. Aí vocês estudam a Bíblia, vocês sabem que Deus odeia o divórcio. Mas foi a pessoa, meu pastor falou que eu não tenho culpa, que o meu cônjuge, ele adulterou. Se ele adulterou, eu tenho direito a me casar com outra pessoa. Não, o seu pastor, esse é o mau fruto. Seu pastor está pregando heresias. Quando a gente tem que perdoar, a palavra diz que nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Onde a palavra do Senhor diz, lá no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, que pela lei a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, tá? Não é enquanto ele for fiel. Mas se o seu marido vier a falecer, aí sim você estará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas não, vocês não querem acreditar nisso. Vocês querem acreditar nos maus frutos, nas más obras que o seu pastor ou que sua denominação está falando. Porque isso agrada a tua carne. Isso vai fazer com que você possa se casar com outra pessoa. Você não vai carregar sua cruz. Você não vai... Vocês estão entendendo, meus amados? Continuando. Vamos lá. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vocês estão entendendo? Aqui está dizendo dos religiosos, que se diz Senhor, Senhor, daquele que é pastor, que é teólogo, que está numa denominação religiosa, aquele que sobe um monte, aquele que dá ofertas, aqueles que dizimam, aqueles que choram louvores, aqueles que se emocionam, aqueles que estão há anos e anos no ministério, aqueles que têm milhões e milhões de inscritos no seu canal do YouTube, aqueles que estão proclamando o Evangelho, aqueles que choram, se lamentam, entende? Isso não quer dizer que eles são salvos. Vocês têm que olhar para o fruto deles. Se vocês não perceberem os maus frutos desses homens, vocês são tão pecadores quanto eles. Vocês estão seguindo a palavra de Deus, estão seguindo a palavra dos homens. Aí está dizendo aqui, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, e não a vontade do homem que está na terra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha, o que essas pessoas, esses pastores e teólogos fazem? Profetizam em nome do Senhor.
Em teu nome não expulsamos demônios? Olha, aquelas grandes igrejas que tem milhões e milhões de pessoas praticantes da sua religião. Vocês sabem que igreja eu estou falando, aquelas pentecostais lá. Lá prega a segunda aliança, a terceira, a quarta, a quinta. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Lá profetizam em nome do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios? Lá expulsam demônios. E não realizamos muitos milagres? A sombra de Pedro, que eles colocam nas igrejas deles lá. A vassoura ungida. O grão de feijão, que se você pagar R$1.000 por um grão de feijão, Deus vai te abençoar. Essas igrejas falam: se você não dizimar, você vai para o inferno, porque o lugar de ladrão é no inferno. Vocês têm que dar tudo na fogueira santa. Então, expulsam, fazem milagres. Não, mas lá faz milagres. Tá falando aqui, gente. Repetindo, tá? Para não precisar desenhar. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Lá serão realizados muitos milagres. Mas isso é por Satanás. Satanás tem poder. O que Satanás falou com Jesus quando levou ele lá tentou ele no deserto? Tudo isso te darei se me adorares. Deus deu poder a Satanás. Não é que Satanás tem poder. Deus deu poder a Satanás. Não é que o cajado de Moisés tinha poder. Deus deu poder a Moisés. Não é que Sansão tinha força para acabar com 1000 homens. Deus deu. Não é que o poder de Sansão estava nos cabelos dele. Deus deu poder a Sansão. Vocês estão entendendo isso? Tudo vem de Deus, para um propósito que Deus tem aqui na terra com a gente. Então eu lhes direi claramente para esses que fazem milagres, para esses que repreendem demônios: afaste de mim, vocês que praticam mal. Nunca os conheci. Repetindo. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Nunca conheci vocês que fazem milagres. Nunca conheci vocês que dizem que vocês expulsam demônios. Nunca os conheci. Nunca os conheci vocês que dizem que pode se casar depois de um divórcio com outra pessoa. Nunca os conheci vocês que falam que tem que dar dízimo, senão vocês não herdarão o reino de Deus. Eu nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O que o apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto? Se aquele que se diz ser irmão, mas praticam as mesmas mais obras dos pagãos, expulse-os do nosso meio. Mas vocês não, vocês deixam eles no meio de vocês por causa dos dízimos e das ofertas. Amados, não tem dificuldade de entender isso aqui, a Bíblia Sagrada. É porque vocês querem seguir a homens e não ao Senhor. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.